Você já parou para pensar em como que a quantidade de texto do seu quadrinho interfere na leitura? Fala galera, Galvira aqui. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre balão, sobre texto, sobre cadência e ritmo de leitura. É um negócio que eu falo bastante com meus alunos, é um negócio que eu falo de vez em quando aqui no canal, inclusive tem um vídeo recente aqui no canal falando sobre texto e balão, o link está na descrição. É um vídeo bem legal, recomendo para saber quantos textos você bota no balão, né, qual o limite, se tem algum limite. Mas o que eu queria falar hoje com vocês é o seguinte: como que essa quantidade de texto impacta no ritmo de leitura, tá? Isso é importante porque a gente quer um ritmo de leitura confortável e um ritmo de leitura controlado quando você está fazendo um quadrinho, né? Você não quer que o cara fique lendo 3 páginas por 1 segundo e depois gaste 10 minutos em uma única página. Então você quer que o leitor tenha uma experiência coerente ali de leitura. Claro que tem motivos para que você faça páginas mais demoradas e mais rápidas, mas tem que estar dentro de um controle do artista. Então eu quero falar um pouco sobre isso hoje, como que a quantidade de texto influencia ou não essa cadência, tá bom? Antes de começar, as redes sociais todas, se inscrevam em tudo aqui, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube também, ativa o sininho. Inclusive me sigam particularmente no Instagram, gente, estou quase chegando a 10k e eu quero muito poder arrastar para cima, então me sigam lá, beleza? Além disso, eu tenho também um grupo no Facebook, que está aqui na descrição, vocês podem entrar lá e trocar ideia, conversa sobre quadrinhos, dou dicas, a gente faz um monte de coisa lá, recomendo participar, tá bom? Pode até achar, inclusive, parceiros para parceria. Parceiros de parceria é ótimo, né? Parceiros para quadrinhos, né? Para trabalhar com quadrinhos. Tem um monte de artista lá interessado em trabalhar com quadrinhos. Então, faça parte. E tem a caixa postal também, gente. A caixa postal está aqui. Mandem mimos para mim, mandem quadrinhos, mandem, enfim, seus desenhos. Para quem não sabe, eu sou professor de quadrinhos, de desenho, eu sou editor-chefe do Universo Guará, sou quadrinista, além de youtuber, né? E, como eu falei, sou editor da Guará, estamos publicando o Almanac, que está aqui do lado. Ó, ó. Assine o Almanac, gente. Tá muito bonito. Casinha, bota a vinheta aí pra gente. É isso, assinem o Almanac, tá muito, muito legal, tá bom? Vamos lá então, gente. A ideia é a seguinte: o leitor médio, tá? E aqui eu vou fazer algumas generalizações, é importante deixar isso claro, né? Então é importante deixar claro que nada que eu vou falar aqui é uma regra, porque são percepções, é subjetivo, né? E são coisas que eu sinto e que eu percebo enquanto eu edito os mais de 30 artistas da Guará, meus mais de 60 alunos do curso e, enfim, meus próprios trabalhos. Então eu acabo percebendo isso. Todo semestre eu recebo o quadrinho dos alunos, eu recebo toda semana eu recebo coisa dos artistas da Guará, e eu noto algumas especificidades, eu gosto de pegar esses padrões que eu enxergo e trazer para cá para a gente conversar. Então o que eu queria falar hoje é justamente sobre esse padrão de tempo de leitura. Porque a gente costuma pensar que a quantidade de texto na página é proporcional diretamente à velocidade de leitura. E, até certo ponto, de fato é. Porque o leitor médio não sabe ler imagens, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você não teve um ensino formal em como ler imagens. Só quem estudou Belas Artes, só quem estudou, sei lá, arquitetura ou design, é que teve disciplinas explicando como que as imagens funcionam, de forma geral, assim, estruturalmente, ordem de leitura, hierarquia de linhas e teoria das cores, né? Muitas pessoas só leem imagens, e tudo bem, isso não é um problema. As pessoas estão o tempo todo vendo imagens, e elas leem imagens sem necessariamente ter estudado imagens, né? Tudo bem, é normal, a gente tem que esperar que o nosso leitor médio não é um cara do design, não é um cara que estuda isso, é um cara que está lendo quadrinhos, e tudo bem. Diferente do texto, a gente espera que o nosso leitor médio saiba ler, né? Ler texto, é importante que ele saiba ler texto para ler um quadrinho. Então, o cara teve um ensino formal de leitura de texto, né? Ele foi à escola, ele sabe ler, mas não necessariamente ele sabe ler imagens. Então, é uma prática comum, né? E eu falo muito para meus alunos e para meus artistas, que se você quer colocar o cara mais tempo naquela página, deixar ele mais tempo ali, coloca mais texto. Se quer colocar ele menos tempo ali, coloca menos texto. Porque o seu leitor, você consegue controlar melhor o tempo dele com balão, né? Mais balão, o cara fica mais parado ali. Menos balão, o cara passa mais rápido. Claro que tem outras nuances, né? Tem tipos de desenho, tem tipos de traço, tem tamanho de desenho,
Tem um monte de outras coisas que pode fazer narrativamente para segurar o cara ou deixar o cara correr na tua história. Mas a mais confiável é o texto, né? Porque a gente sabe mais ou menos quanto tempo leva para ler um texto. Inclusive, vai em vários blogs hoje em dia, em portais, você tem assim, matéria tal, escrita no dia tal, por fulano de tal, tantos minutos de leitura. Porque a gente consegue medir mais ou menos quanto tempo leva para ler um texto. Para ler imagem, não. A imagem varia muito, até porque varia de imagem para imagem. Então o cara pode estar lendo uma página super corrida, né, de imagem, e de repente ele vira num splash e fica lá um tempão. Então, depende, tá? A imagem depende. Enquanto o texto é mais fácil de medir, sacou? Então, teoricamente, né, se a gente usar só o texto como referência, ignorando as outras variáveis, que elas existem, tá? Mas ignorando as outras variáveis, a gente pode dizer que quanto mais texto, mais tempo para ler a página. Quanto menos texto, menos tempo para ler a página. É uma conta simples, né? Mais texto, mais tempo, menos texto, menos tempo. Só que não. Só que não por quê? Porque, de novo, excluindo todo o resto, que tem muitas variáveis que eu estou ignorando aqui, tipo física da escola, né? Ignora a resistência do ar, ignora atrito, ignora sei lá o quê. Então, ignora um monte de coisa falando só de quantidade de texto. Não necessariamente mais texto quer dizer mais tempo de leitura. Por que isso? Porque eu tenho reparado, especialmente com Travessia, que é um quadrinho mudo, e com outros quadrinhos mudos que eu vejo dos meus alunos e da galera da Guará, que você tem, de fato, quanto mais texto, mais tempo leva para ler. Você vai reduzindo a quantidade de texto, assumindo que o traço é igual, assumindo de novo as variáveis todas ignoradas, tá? Só o texto. Diminui o texto, você vai ter uma leitura mais rápida. Beleza, vai diminuindo mais rápido, diminui o texto mais rápido, diminui o texto mais rápido, até você chegar em não ter texto. Até você chegar numa página, ou num splash, ou numa sequência, muda. A partir daí, o tempo de leitura aumenta de novo. Por que isso? Porque quando o cara não tem texto, ele não tem no que se basear, ele não tem um cronômetro, né? Um tempo de leitura, ele não sabe para onde olhar necessariamente, ele vai olhar para a imagem. E como eu falei que a galera geral não sabe ler imagem, né? De novo, gente, não comentem embaixo, você está dizendo que as pessoas não sabem ler imagem. Não é isso, não é isso. Não teve no ensino formal de ler imagem, sabe? Não tem necessariamente uma abordagem analítica para imagens, e tudo bem, isso é normal, tá? Mas ela não tem essa abordagem analítica, né, de ver, não, eu vou olhar para o ponto focal e dividir em terços e pensar na separação de planos. Ninguém faz isso, as pessoas leem quadrinho. Então o cara vai procurar o que tem que ler, né, se não tem um balão. Então ele vai ficar mais tempo na imagem. Esse é o pulo do gato, né? Quando você tem uma imagem, ou uma página, ou uma sequência de páginas sem diálogo, você tende a procurar a informação importante na imagem. E por isso ficar mais tempo na imagem do que ficaria se tivesse só um pouquinho de texto. Com um pouquinho de texto, você consegue ler o texto e passar, né? Sua visão periférica vai ver a imagem ali e vai passar. De novo, ignorando o fato de que tem imagens e imagens, tem imagens que vão segurar o teu olho mesmo assim, tem situações mudas que vão passar rapidamente porque o cara não se preocupou em colocar informações relevantes. O ponto é, se você está pensando só em quantidade de texto, eu quero quebrar isso para vocês. Mais texto não necessariamente quer dizer mais tempo de leitura e, mais importante, menos texto, especialmente quando não tem texto, não quer dizer leitura rápida, tá? É isso que é importante, esse é o ponto desse vídeo, tá? Então, a quantidade de texto importa na tempo de leitura? Sim, importa e não é pouco, tá? Quanto mais texto, em geral, a gente leva mais tempo para ler. Mas não é o único fator determinante, a gente tem muitos outros, incluindo o próprio quantidade de texto, né? Porque faz meio que um U. Casinha, bota o U pra gente aí, bota aqui no gráfico o U pra gente. Com esse gráfico, a gente consegue entender que quanto mais texto, mais tempo para ler, e vai diminuindo até chegar em zero, né, e não ter texto, e aí você meio que sobe de novo porque você tem que entender qual é a história sem o texto, sacou? Então é isso. Pensem muito nisso quando forem escrever seu quadrinho, tá? Pensem no tempo que vocês querem que o cara fique na sua página. É muito, é pouco. Pode ser pouco, você pode querer que o cara passe rápido o que ler, uma página de ação, ou pode ser uma página importante, que tem um desenho super impactante, você quer que demore mais, então cuide disso, né? Preste atenção para que a cadência do seu quadrinho, né, o ritmo de leitura seja dado por você e não feito de qualquer jeito para que cada um leia de jeito diferente, né? Quanto mais variáveis a gente controla na hora da produção do quadrinho, mais a gente consegue definir a experiência de leitura do cara e dizer se ela vai ser de um jeito ou de outro, vai ser legal ou não vai ser legal, né? Cabe a nós, autores, definir esse tipo de coisa para, claro, não tem como a gente obrigar o cara a ler rápido ou ler devagar. O cara vai, se ele quiser pular a página, vai pular a página, entendeu? Mas você pode conduzir o cara de um caminho legal, um caminho coerente, né? E você ter uma narrativa boa, gente, isso eu falo nas minhas aulas quase toda semana. Uma boa narrativa vai fazer com que o cara siga o seu caminho. Porque ele vai falar, pô, esse caminho é bom, é agradável, né? Ele não vai querer tomar atalhos, porque o seu caminho é agradável, né? Você toma atalho quando você não está gostando do caminho, ou está muito demorado, ou está muito chato, está muito monótono, né?
Se a sua narrativa está funcionando, o cara vai seguir pela sua narrativa. Garante que ela está funcionando. Esse é o único trabalho, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos sobre narrativa, gente, eu tô querendo fazer mais vídeos sobre narrativa aqui no canal. Esse aqui foi só um pedacinho falando de um aspecto muito pequenininho, de um iceberg enorme. Então, comenta aqui embaixo que tipo de coisa vocês querem que eu fale, né? Decupagem, condução do olhar, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui. Própria cadência, né? Ritmo de leitura, tem outros aspectos pra gente falar. Eu não falei sobre leitura retroativa, eu não falei sobre por exemplo, pregnância, que é um negócio que é muito importante para o tempo de leitura de quadrinhos, tamanho de página, tem muita coisa envolvida. Então, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, comenta aqui embaixo e a gente traz pro canal, tá bom? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Gostei até mundo já sabe. Assinem o Almanac, leiam quadrinhos, façam quadrinhos. E é isso. No mais, aquele abraço. Valeu!